Boa tarde, passando aqui para desejar essa boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, graças a Deus, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Analisando a situação e o momento ao qual nós vivemos hoje na face da terra, momento muito difícil, até porque tudo isso acontece para se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Exatamente porque o homem tomou direção errada, andando totalmente carnal, e com isto se afastando de Deus cada vez mais. E isso é muito triste para aquele que conhece a palavra de Deus e sabe que muitos estão se perdendo exatamente por não aceitar Jesus como Salvador e andar de conformidade com a palavra em obediência a Deus. No livro de Isaías 55, capítulo 7, a palavra de Deus diz: deixe o ímpio do seu caminho, e o homem maligno dos seus pensamentos, e se converta a Deus, que se compadece dele. O problema é esse, é que o ímpio não quer deixar o mundo, porque o que faz o homem tornar-se um ímpio são as coisas mundanas, as coisas terrenas, e isso nos traz prazer carnal, e o prazer carnal nos deixa distante de Deus, porque aquele que se faz carne deixa de servir a Deus, deixa de praticar a palavra de Deus, deixa de praticar o amor a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que naquele grande dia o ímpio perecerá. Salmo diz: diz a palavra de Deus no Salmo 91. Então, é uma coisa terrível que a gente vê acontecer na face da terra. Uma outra coisa que eu tenho visto muito, as igrejas não têm mais aquele afinco em pregar e ministrar a palavra de Deus como deve ser ministrada. Está faltando discernimento, uma pregação com a autoridade do Espírito Santo, a distorção da palavra, igrejas mornas. A palavra de Deus diz que naquele grande dia a igreja morna vai ser vomitada, porque ele diz na palavra: aquela que não é quente não é fria, infelizmente é morna, e a água morna faz voltar o vômito, e assim vai ser. Igrejas que não têm mais, não multiplicam, continua com aqueles mesmos membros sem multiplicar e sem abrir as portas para quem queira entrar. Igreja de Cristo não se pode pregar com portas fechadas. A porta do templo tem que estar aberta. A todo aquele que quiser vir, que seja bem-vindo. Não importa da maneira que está. Mas infelizmente estão fazendo cultos às portas fechadas. Por quê? A igreja precisa atrair pessoas para que seja
liberto pela palavra de Deus, a qual está sendo ministrada em cima do púlpito, se assim o pastor que pregar essa palavra estiver pregando com o Espírito Santo. Pessoas indo ao púlpito esquecendo de pregar o que estudou, ou talvez não tenha estudado, não tenha pedido a Deus discernimento e o Espírito Santo para que possa pregar da maneira correta, da maneira certa. Pessoas pregando no espaço de meia hora ou de uma hora de pregação, vários versículos da Bíblia. Isto complica para aqueles que já não têm gosto de ler a Bíblia e ainda ouvir o pastor pregar vários versículos, ou seja, quem quer que seja quem esteja pregando. Não. Eu acredito que se você ler um versículo, pedir a Deus discernimento e o Espírito Santo para que conceda a esta pessoa sabedoria, apenas com um versículo ele vai trazer muita gente para Deus. Mas isso, se pedir discernimento e sabedoria, chegar na hora de um culto, eu esqueci, eu não anotei, isso não, meu Deus, o que está acontecendo? Para que nós tenhamos comunhão com Deus é necessário nós praticarmos Mateus 6,6, entrar em nosso quarto em secreto, orar e pedir a Deus sabedoria, para que possamos levar o Evangelho da verdade, com a verdade, para que vá, flua e traga resultado. Mas infelizmente nós não estamos vendo isso. Igreja que está com o mesmo número de membros, às vezes até menos, 3, 4 anos, não está ganhando alma para o Senhor e vai ser cobrado. Não lembra da passagem que Jesus fala dos denários, a qual um foi dado a 5, e outro 3, e outro 1. O que foi dado a 5, quando ele voltou, este tinha multiplicado, o de 3 também multiplicou, mas o de 1 enterrou e saiu a brincar. Resumindo, não ganhou alma para Deus, porque essa passagem é uma parábola ilustrando exatamente os dons que Deus te deu para que tu pudesse trazer pessoas para a presença de Deus. E isto não o fez. E tem acontecido muito e está acontecendo muito nas igrejas. Igreja sem crescer. Igreja fria. Nós precisamos incentivar, trazer o fervor, não de maneira imoral, mas de maneira decente, porque a palavra de Deus diz que as coisas de Deus é com ordem e decência, mas quando nós nos animamos no Espírito Santo, é porque Deus o concede, mas tudo dentro da moralidade. É isto que eu quero dizer a todos. Precisa-se estudar mais, precisa-se dobrar o joelho e pedir mais a Deus sabedoria para pregar o Evangelho da verdade e da salvação eterna. Um abraço a todos, felicidade e a paz do Senhor Jesus. Eu só tenho a agradecer
a Deus por tudo. Mas lembrem-se, busquem e vocês acham. Procurem e vocês encontram. Não é preciso anotar em papel ou em caderneta versículos da Bíblia. É preciso você deixar que a palavra adentre o seu coração, para que você, onde quer que vá, ela flua e traga resultado, porque a boca fala do que o coração está cheio. Na cadernetinha anotado, o versículo que você quer ministrar naquele dia está sujeito a esquecer em casa e vai passar vexame, como eu tenho visto muitos por aí afora. Mas dentro do seu coração, mesmo que você não esteja com ele anotado, mas ela já está dentro e você vai falar do que a boca está cheia. A boca vai falar do que o coração está cheio. Isso é importante. Busquem mais a Deus e sabedoria. Dobrem o joelho, orem, estejam em comunhão com Deus. Um abraço a todos, felicidade e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.